Olá a todos e sejam bem-vindos ao 10º episódio do podcast do Portugal Rally Series, o podcast que procura dar a conhecer todos os intervenientes aqui na nossa competição. E connosco hoje temos Manuel Castro, uma figura muito conhecida dos rallies em Portugal, ex-piloto do Campeonato Nacional de Rallies e dono da Racing for You. Manuel, antes de mais, bem-vindo ao nosso podcast. E a primeira pergunta que eu gosto sempre de perguntar a toda a gente que cá vem é: como é que surgiu o teu gosto pelos rallies? Ora bem, surge de uma forma fácil porque o meu pai foi piloto também desde os anos fins de 70, e eu nasci em 81 e quando eu nasci o meu pai já estava a fazer rallies também, nos iniciados em Portugal, e portanto eu cresci com automóveis em casa, com o meu pai a correr, e respira desde muito novo o cheiro da gasolina queimada e o cheiro da borracha queimada. Portanto, são boas memórias de infância acima de tudo. Sim. E depois, como é que surge a tua primeira oportunidade para passares para o lado esquerdo do volante? Quando cresces em casa com este ambiente diário de gasolina, de corridas, de preparação dos carros à semana, obviamente que, por muito que não tivesse essa paixão, ela acabava por estar em casa. Portanto, eu bebia sumo muito cedo e rapidamente, com os meus 8, 10 anos, sentava-me nas baquias antigas do meu pai em casa, na sala dos troféus, com o primeiro volante que ele tinha, certo. E sozinho punha-me sentado com o volante a achar que era piloto e como é que se fazia. Só que o facto de estar sentado num banco com o volante na mão, digamos que já desde muito pequenino sonhava com essa possibilidade de me sentar num volante. Portanto, rapidamente aos 16, 17 anos comecei a pensar nisso e aos 18 anos consegui, junto a um primo meu, partimos milhalheiros, dele, do meu irmão, uma série de pessoas, compraram um carro para fazer o regional e estrearmos no Serras de Faf em 2002. Manuel, estavas a dizer então que te estreaste em 2002. 2002. Portanto, já são alguns aninhos. E que histórias é que tens ao longo destes anos? Tantas. Acho que o podcast não tinha espaço. Tens todo o tempo do mundo. Para tudo isto, mas tive bastantes. Aliás, eu começo a correr sem o meu pai saber. Nem o meu primo, a família também não sabia. Ou seja, a gente comprou o carro à meia-noite numa sucata em Felgueiras, um senhor que era o Nelo, que fazia rallycross e rallies regional. Comprámos no carro à meia-noite e meia num pavilhão sem luz, portanto foi com um candelabro antigo e na altura os telefones não tinham lanterna, portanto foi assim uma peripécia interessante. Comprámos no carro à meia-noite e às 10 da noite tínhamos estado em Vizela, Felgueiras, desculpa, no Vítor também tinha um BMW que já fazia regionais. O Vítor não me vendeu o carro e então a gente dali, o Vítor falou-me nesse senhor, a gente pegou no telefone às 10h30 da noite, ligou a esse senhor e o senhor disse: amigo, eu tenho um carro para vender, mas quer dizer, são 10h30 da noite, sexta-feira à noite, assim, se o senhor puder mostrar-me o carro agora, nós vamos aí. Ora bem, eram 11h30, estávamos a ver o carro, às escuras, basicamente, o homem pôs o carro a trabalhar, era um 325iX, tração às 4 rodas, portanto aquilo dentro do pavilhão entoou logo com 2 ou 3 ratéis de excesso de gasolina no escape e eu disse ao meu primeiro: este carro vamos comprar. No domingo estávamos lá a pagar o carro e a trazer o carro a rolar para as Taipas, que em 2002 ainda era uma peripécia vir de Felgueiras para as Taipas pela Nacional com um carro de matrícula estrangeira de corrida a fazer muito barulho. Portanto, um carro à frente, de batedor, um carro atrás, para não sermos apanhados pela polícia logo no início. Portanto, trouxemos o carro para as Taipas e daí rapidamente arranjaram um amigo que desse uma ajuda na mecânica para nos estrearmos. Reconhecemos que na altura era possível, treinava-se com os carros semelhantes aos de prova, fizemos os reconhecimentos um dos dias com o carro e estreámos. O meu primo nunca tinha sido navegador, tinha a paixão pelos automóveis, mas nunca tinha sido navegador. Eu nunca tinha sido piloto na vida. Na altura fomos ao primeiro navegador do Armindo Araújo, que era o nosso amigo, o Pedro também, que nos ajudou e que nos deu umas luzes, como é que se tiravam notas, como é que se faziam as notas de andamento. A gente, digamos que na altura fomos assim um bocadinho às escuras, mas pela paixão a gente lá se meteu na estrada e fizemos a primeira aventura, digamos. Esse tipo de histórias é daquelas mesmo deliciosas que hoje em dia parecem um bocado impensáveis, não é? Ou seja... Sim, penso que nos dias de hoje não seria fácil conseguir fazer uma coisa do género, mas já antes disso, sem carta, obviamente também tinha as minhas fugidas e fazia as minhas coisas, que o meu pai que me perdoou, mas nunca tive nenhum problema, nunca fiz nenhuma asneira, mas eu com 15 anos e 12 anos comprávamos carros antigos também, íamos para um monte de terra lá perto de casa, eu e uma série de amigos, o nosso hobby era comprar carros, Toyota Starlets, Toyotas Corollas antigos, Datsun 1200, comprávamos esses carros baratos e íamos para o monte à meia-noite, 11 da noite, fazermos aquilo que gostávamos, que era andar de carro e fazer brincadeiras. Obviamente que isso tudo ajudou-me depois também para nós começarmos a ter um carro de corridas, não ter dificuldade de guiar e de andar na terra e de andar com o carro de lado. Hoje em dia não deve ser tão fácil, acho que se calhar estes miúdos de hoje não têm essa facilidade, porque o mundo cresceu e desenvolveu de uma forma tão grande que não será fácil fazer esse tipo de coisas, porque tudo hoje é muito mais, há muito mais polícia, há muito mais carros na estrada, há muito mais casas habitadas. Na altura ainda havia muitas estradas de montanha sem qualquer habitante e que a gente podia fazer este tipo de peripécias.
E ao longo destes anos todos, de certeza que tens aqui algum rally que era o teu favorito? Aquele que tu todos os anos no calendário apontavas, então, eu este tenho que ir. Aprendi, porque desde que comecei a correr não foi logo, nunca, ou seja, em 2002 quando comecei a correr nos regionais não tinha a possibilidade financeira para isso, mas a partir do momento em que fui ao SATA Rally dos Açores, ou Açores Rally, ficou-me na memória para sempre e um dia de lá voltar a correr, porque são as especiais de terra mais fascinantes que eu já alguma vez participei e acho que acima daquilo só um dia se calhar fazer Nova Zelândia, que deve ser uma coisa ainda mais um step acima. Quanto mais não seja pela viagem toda de chegar a Nova Zelândia. Não, mas os Açores têm umas especiais de terra, pá, são fabulosas e marcou-me. E tanto é que depois de fazer a primeira vez em 2015, fiz o Rally dos Açores 4 anos seguidos, ou 5 anos seguidos, e sempre gostei muito de lá ir à ilha, porque pá, tem estradas que são uma delícia para se guiar em terra. Eu nunca tive a possibilidade de ir aos Açores, mas também vendo da televisão até eu fico fascinado e com vontade de lá ir. Sem dúvida. Não só de participar, mas como também ver o rally. Sim. Passar nas estradas dos Açores em terra é uma coisa fora do normal. É realmente uma paisagem brutal e que qualquer pessoa que goste de paisagismo, que goste de natureza, vai ficar encantada. Se juntares a isto o gosto de conduzir e conduzir em estradas, digamos, sinuosas, ainda ficas com um extra de poder desfrutar das duas coisas. Pronto, já estou aqui mesmo a ver que tenho que chegar a casa e dizer à minha namorada que vamos aos Açores. Já estou mesmo a sentir isto. Muito bem. E no meio disto tudo, de toda a tua carreira de piloto, surgiu a Racing for You. Como é que surgiu a ideia de fundares a tua própria equipa? Depois de ter trabalhado em algumas estruturas como cliente, obviamente, e também de ter estado a ajudar alguns amigos que corriam nos tempos em que eu estive parado sem correr, como o Pedro Meireles, que tive com estruturas com o Sport Sendio, na altura a Opção 04, ajudei com outra equipa própria que ele teve em Famalicão. Achei que um dia, se calhar, o meu sonho era também ter eu próprio uma estrutura em que eu pudesse trabalhar e tentar fazer aquilo que realmente gosto, à minha maneira, porque normalmente todos nós gostamos de dar um toque pessoal àquilo que fazemos. Portanto, em 2017 estava no Campeonato Português de Rallys com o Hyundai i20 R5, surge um incidente complicado no Rally Portugal, no abastecimento em caminho, em que o fornecedor de serviços do WRC, ao abastecer o meu carro, faz uma asneira e chegou basicamente lume ao carro. E portanto eu tive que ficar à espera com seguros, com problemas com a FIA por causa dessa situação, e então aproveitei na altura, como não ia correr, e estava na Veloso Motorsport, só Luís Veloso, olha, eu não sei quando é que vou regressar a correr, eu não tenho que ter isto resolvido com o fornecedor que fez a asneira e voltar a pôr o carro direito para vir para a estrada e voltar a correr novamente, o campeonato já está estragado, portanto achei que era aquele o momento certo para poder fazer, se calhar, tendo em conta que estava parado, tinha um carro com uma situação para resolver, se calhar era o momento certo para eu tentar montar a minha estrutura, uma coisa para mim pequena, e assim começou. Montei a estrutura para mim, entretanto eu tinha os Skoda Super 2000, o pai do Pedro Almeida, o Mário Almeida, liga-me para o Rally de Famalicão, que precisavam de um carro, o carro deles tinha motor para rever, não chegava a tempo, e surge logo aí o primeiro cliente que faz o Rally de Famalicão e uma vitória com o meu Skoda Super 2000. Nesse momento até acho que fiquei com a ideia, tipo, se calhar eu tive a atitude certa de montar uma estrutura para mim, para os meus carros, porque as coisas correram bem, depois a situação resolveu-se com a entidade que abastecia os carros do WRC, as coisas resolveram-se, recuperei o carro, regressei no final do ano e ainda fiz 2 rallies, e no ano seguinte o Pedro Meireles veio-me desafiar para trabalhar comigo, para ser meu cliente, obviamente, para ajudá-lo, e daí começa a história da Racing for You, que até hoje, apesar de curta, deixa-me e enche-me de orgulho a mim e a todos os colaboradores que estão comigo e que trabalham comigo diariamente numa luta que não é fácil, porque o nosso país vive muito de desporto motorizado, mas já são bastantes estruturas em Portugal, obviamente que nem todas são profissionais e dedicadas só ao motorsport, mas a minha é uma das 2 ou 3 que existem, portanto não é fácil, não é uma luta fácil diária para sobreviver, mas quem acredita move montanhas, e eu tenho tentado fazer desde então isso, basicamente mover montanhas todos os anos para estar ao início dos campeonatos com carros preparados por nós. Eu ia-te perguntar como é gerir uma equipa, mas já estou a perceber que gerir uma equipa é mesmo tentar mover montanhas todos os anos. Ou seja, dentro daquela questão de gerir uma equipa, quais é que são os teus maiores desafios diariamente? Desafios existem sempre muitos e como estava a te explicar, que Portugal é um mercado pequeno, e já existem nos últimos anos, e ainda bem, bastantes estruturas e bastantes equipas que foram nascendo, outras foram se adaptando e desenvolvendo-se e profissionalizando-se. Não é fácil. O que é que eu tenho no meio disto tudo que eu costumo dizer a muita gente? Quando tu fazes aquilo que tu realmente gostas, todas as adversidades tornam-se chicantes. Sim. Portanto, é uma forma da gente
Eu tenho diariamente problemas, obviamente, deito muitas vezes, tenho muitas noites sem dormir a pensar como é que vou resolver isto, como é que eu vou conseguir pôr este carro a correr ali, mas as coisas vão-se contornando porque a paixão é tanta e depois as pessoas que estão comigo na equipa têm realmente uma paixão semelhante à minha, por isso é que acho que também estão comigo, acaba por ser... Não quero normalizar a coisa, mas acaba por ser mais fácil contornar as adversidades, fazer as chicanas mais apertadas e passar à reta seguinte. Muito bem. Antes de terminar, eu gostava de te perguntar o que tu pensas do Portugal Rally Series. Estás aqui e ainda não tiveste a possibilidade de participar, mas já tens tido um carro da Racing for You em todas as provas, desde o engenheiro que até já venceu provas, tiveste o Diego Marujo também já fez um pódio. O Marujo também já fez, esteve na apresentação do projeto, no ano passado ainda na Peugeot, esteve na primeira prova em Baltar com o Peugeot também. O Miguel foi a Castelo Branco e venceu com o Skoda. O Lago Vieira, de alguma forma, também tem ajudado desde que ele apareceu na prova de Ponte Lima, ajudei a arranjar-lhe o carro, a fazer a ponto com o Efraim Larena e temos ajudado o Lago também nesta situação. E o Diogo Marujo, obviamente. Epá, o que é que eu acho? É um conceito fora da caixa. É um conceito que eu acho que realmente Portugal precisava de algo diferente, de respirar algo diferente no motorizado. O André e a equipa estão a passar, obviamente, alguns caminhos complicados, que é normal, e eu explico isto porquê. Porque como o nosso país é tão pequeno, o nosso meio é tão pequeno, é muito normal que as pessoas, à primeira vez, não entranhem. Percebes? E então criam às vezes adversidades que não deviam ser criadas em Portugal. E isto passa-se com o André e com a equipa do Rally Series, como se passa com qualquer jovem como tu, como eu, que quer começar a correr. E vai encontrar barreiras, obstáculos muito complicados, que eu acho que a paixão que existe no nosso país não deveriam existir essas barreiras. Deveriam existir, sim, impulsos maiores para que tivéssemos mais gente a praticar a modalidade, seja de forma profissional, seja de forma amadora. O que é que o Rally Series traz, na minha opinião, de muito diferente de tudo isto? Desde a oportunidade, rapidamente, de pessoas que nunca... Por exemplo, eu quando me estreiei em 2000, eu tive que tirar licenças, comprar um carro, roupa interior, roupa inífuga, capacetes, carro, pneus, equipa, para fazer um rally. Provavelmente, se fosse hoje, eu se calhar não tinha feito o Rally de Serras de Faf, em 2002 tinha feito o Rally Series primeiro. Para perceber se gostava, se tinha capacidades ao volante, se tinha capacidades financeiras para... O que é que eu acho que o Rally Series, imediatamente ao primeiro step, me dá a mim? É uma facilidade muito grande de qualquer pessoa que nunca teve um contacto com a modalidade poder tentar num ambiente mais controlado, mais curto e custos mais controlados, sem dúvida alguma, primeiro ponto. E depois, a partir daí, o Rally Series pode ser extrapolado para coisas muito melhores, que é pilotos profissionais, trazerem os parceiros a fazerem co-drives, experimentarem do lado de dentro com emoção, com o público nas bancadas, com o público na estrada e num ambiente mais pequeno, mais controlado, fim de semana, que os rallies já envolvem, tu estás basicamente quase uma semana fora de casa. Sim, portanto, para quem tem o objetivo depois de trazer parceiros, e às vezes é difícil convidares um parceiro para te vir a uma estrada, em que tu fechas para fazer um teste, ou para uma prova, na prova não tens essa possibilidade de andar com ele, num teste podes fazê-lo, mas o homem tem que se deslocar para o meio de uma estrada de montanhas, está frio, está cheio, tem chuva, tem neve, não tens condições. Tu aqui acabas por ter condições para permitir que as pessoas venham com algum conforto, verem a envolvência do público, porque tu num teste também depois não vais ter muito público, terem a envolvência do público e poderem mostrar a esses parceiros, às marcas, que isto respira saúde e que o desporto motorizado, os rallies em específico, que é o que estamos aqui a debater, que podem realmente ser um grande meio de comunicação para promoverem as marcas. Portanto, o segundo step, eu acho que este é importantíssimo. O terceiro step é que é um ambiente muito mais descontraído. Ok que há a parte desportiva e qualquer piloto que se sente num carro aperta aos cintos e a fibela do capacete, quando começa o relógio em contagem decrescente, tu esqueces tudo à tua volta, porque senão não estavas aqui. Mas num ambiente mais descontraído, torna-se muito mais fácil tu andares mais tranquilo, sem stress, e desfrutares muito mais do carro. Basta ver, vão ter a oportunidade de ver o Diogo Marujo, que está a fazer, e o Diogo Marujo nas provas põe stress muito nele mesmo, a competitividade de fazer mais e melhor, de tentar chegar aos da frente, porque é o objetivo dele e muito bem. E tu vês o Diogo Marujo aqui, com um ambiente sempre de sorriso, orelha a orelha, super descontraído, mais uma bengalada para aqui, mais uma bengalada para ali. Amanhã vai para a estrada com muito mais desenvoltura, porque hoje andam aqui basicamente a passear convidados de uma forma tranquila e a explorar os limites do carro. As travagens, o grip, a escorregar, o lateral. O que é que eu acho que isto pode promover? Estes três pontos importantes.
Acho que é importante, o André e a equipa toda, vocês estão todos de parabéns pelo que têm feito. Obviamente que este ano eu sei que encontraram muitas barreiras do caminho, mas eu acredito que depois de chegar ao culminar do ano com o recorde de inscritos na prova, este bonito anfiteatro natural que é Lousada, eu acredito que estão lançados os ingredientes necessários para que 2026 traga uma afirmação muito grande do Rally Series e que pode encaixar em 3 ou 4 vertentes diferentes do motorsport em Portugal. Muito bem, obrigado pelas palavras antes de tudo. E antes de terminarmos, já não corres desde 2022? Desde o, com o incêndio também. Rally Portugal, Rally esse foi bem pior porque o carro ficou bastante destruído. Não foi fácil, não foi nada fácil digerir tudo aquilo e foi nesse momento, inclusive, eu não estava na empresa há tempo inteiro, eu estava na empresa da família onde eu trabalhava há 22 anos e nesse momento achei que era, como eu sabia que tão cedo não ia voltar a correr, porque fiquei muito desiludido com a situação e ninguém tendo culpa daquilo, obviamente, mas dois incêndios no Rally Portugal com carros meus, achei eu que se calhar era um sinal externo a dizer assim, pá, melhor parares um bocadinho, porque se calhar isto não é para ti. Pá, e fiquei triste porque estávamos nos últimos anos a fazer boas provas, bons resultados, sem ter um grande orçamento, conseguia fazer bons resultados e estar sempre ali nos 5 primeiros ou 6 primeiros do campeonato, que para o que fazíamos de trabalho de casa era muito bom, porque tínhamos pouco orçamento. O que é facto é que aquele incêndio deixou-me bastante agastado, deixou-me bastante triste, ver um bem teu a arder daquela forma e eu aí acho que pronto, o ACP e as pessoas que lá estavam não foram corretas comigo, porque o incêndio podia ter sido debelado rapidamente e não foi. Demoraram muito tempo, teve que ver um caminhão que estava a 200 metros do final da classificativa, quando nós passamos a tomada de tempos, passamos o CH e paramos o carro à frente para desequiparmos, para fazer a ligação para o Mortágua. Portanto, nós tínhamos um caminhão de bombeiro a 400 metros de nós e tivemos que esperar 15 minutos ou 20 minutos para vir um tanque de 15 minutos ou 20 minutos depois. Portanto, não pararam a classificativa para não debelar o incêndio do meu carro, um bem que é meu e que estava pago, portanto isso deixou-me bastante triste, desiludido e era a segunda vez com a ACP situações do género, portanto achei por bem parar e passado pouco tempo achei que se calhar eu tinha que deixar a empresa onde estava, pedir uma licença sabática e ir para a Racing For You o tempo inteiro, porque era a forma de eu estar junto dos carros de corrida e dos problemas das corridas diariamente. Portanto, falei com a minha família, expliquei-lhes a situação, saí, fui para a Racing For You, passado um ano estava a dizer à minha família que a licença sabática era para esquecer e que era, mas a rescisão do contrato, que eu ia para a Racing For You o tempo inteiro, porque era ali que estava bem. Voltando àquilo que estava a dizer há um bocado, eu acho que todos nós, seja lá qual for a paixão ou modalidade ou profissão, quando fazemos realmente aquilo que gostamos, todas as adversidades são muito fáceis de se contornar. A gente arranja sempre uma solução, uma alternativa. Eu acho que é importante toda a gente, os jovens especialmente, terem isto cientes que quando se corre por gosto, não cansa. E é o meu caso na Racing For You e no desporto motorizado em si. E nota-se bastante bem na tua paixão enquanto falas. E eu, para te lançar o último desafio poderemos ver-te em 2026 no Rally Series. Achas que era um formato que te permitia não só gerir a equipa, mas também satisfazeres aquele bichinho que no fundo ainda tens de ser piloto? Talvez. Vamos trabalhar para isso. A ver se me sento novamente num carro ao volante, talvez uma prova do Rally Series que para o ano me seja possível não estar com outros trabalhos e fazer esse, nem que seja no final do ano pelo menos, fazer esse regresso e quem sabe sentar o André Lavadinho ao meu lado, que é para lhe dar umas bengaladas, porque ele também já fez no meu carro, na minha equipa, fez 2 provas de Rally 2 na minha equipa, que é para o André perceber o que é uma bengalada a sério. Muito bem, então fica lançado o desafio. Obrigado Manuel. Portanto, André, se estiveres a ver isto, está aqui o desafio lançado. André, Kid Bengala vai regressar. Muito bem, obrigado Manuel, obrigado a todos vocês que nos estão a ver e que nos acompanham em todos os episódios. Vemo-nos no próximo episódio e já sabem, até lá, sejam felizes. Obrigado.